Conhece o seu corpo. Deus está no seu espírito. Deus está em você. Você é um pedaço de Deus. Então haja com a honra que é ser uma partícula de um maravilhoso projetor e executor de tudo. Essa é a mensagem do meu mentor. E é uma mensagem para que a gente possa aprender que ante tudo que a gente passa, nós temos o amor de Deus. Hoje nós todos estamos aqui por misericórdia divina. Cada um que vem para esse planeta tem um objetivo de evoluir. Estamos aqui de novo e de novo e de novo para cumprir o nosso papel. Então, quando as mães me chegam, porque todos sofrem com a partida dos entes. E na Bíblia tem uma parábola que fala sobre o ourives, que ele empresta um anel a uma mulher da época muito rica. Ele empresta um anel e diz para ela: daqui a 3 anos eu venho buscar o anel. E ela coloca esse anel, mas o anel é muito lindo, é muito valioso. Passados 3 anos, ele volta para buscar o anel. O que é que ela faz? Ela se desespera a não entregar o anel, porque ela já pegou a posse do anel para ela. E assim são os nossos entes queridos. Os nossos entes são nos emprestados. Filho é um empréstimo para que você aprenda o amor sem ser só a você mesmo. O amor ao próximo é quando você tem um filho. É quando você tem uma mãe ali perto de desencarnar, perto de você. O seu pai que você tanto ama está ali indo embora. E ali você vê a impotência do ser humano encarnado. Nós nada somos. E podemos ser, desde que fizermos aqui a caridade ao próximo, o entender aos desígnios de Deus. É fácil? Não é. Não é fácil para ninguém, espírita ou não. O desencarne é um procedimento doloroso. Eu falo isso porque eu sempre que vou entregar uma carta, eu sempre que vou passar um recado, eu falo para as pessoas: não chore tanto, porque essa saudade machuca dos dois lados, né? Os dois planos são machucados por essa saudade. Mas só quem sabe o que está sentindo é a pessoa que perdeu. Justamente por isso, porque nós entendemos que nós perdemos. E aí eu falo: olha só, ela poderia ser filha de qualquer um. A Tessiane poderia ser filho dela, da outra, mas não, é da dona Maeli. Foi dela, ela teve o prazer de conviver com ela enquanto ela pôde. Se você tem uma mãezinha hoje aqui, que eu sei que perdeu um filho com 18 anos, e sei que está doendo, e ele também sabe que está doendo, porque ele está sentindo isso. Mas essa dor tem que ser transformada em saudade, mas uma saudade amorosa. Uma saudade que não machuque aqui e não machuque lá. E é isso que as cartas consoladoras fazem. É mostrar para as mães, para os pais, para os filhos, que a vida continua. Que a vida real mesmo, a vida que não é de ilusão igual essa nossa, é lá, é no outro plano. E eles trabalham, e eles convivem, e eles estudam, e eles aprendem, e repassam, e nos ajudam. Então, é isso que eu tenho para dizer a todos os corações que estão sofredores hoje aqui nessa noite. Passam-se 50 anos, tem pessoas que perdem há 30 anos. O tempo, ele não ameniza a dor. Aquela história, o tempo tudo cura. Uma vez o mentor fez um trabalho, uma mensagem, e era mais ou menos isso. O tempo tudo cura. O Senhor é o Deus do tempo. É o dono do tempo. Deixa o tempo passar. Não, quem cura não é o tempo, é Deus. Se você não tiver Deus presente na sua vida, se você não tiver aquela força de aprender, de evoluir, para se autocurar, na verdade, o tempo não vai curar. O tempo, ele pode até piorar. A gente não pode perder o tempo. O tempo aqui é curto para todos nós. E nós estamos aqui com um propósito. E as cartas vêm para isso, para amenizar o nosso tempo aqui. Para dizer para você assim: espera, uma hora vai ter o encontro. Ou então: eu estou bem aqui do seu lado. Eu estou aqui te abraçando. Quantas cartas eu não recebo com os desencarnados dizendo: eu estou deitado do lado dela. Tem um criado com um copo d'água, eu estou ali. Ela está ali perto de você, ele está ali perto de você. Ele está te dizendo: eu estou aqui presente. Por mais que você não veja, ele está lá. Então eu acho que a função das cartas, dos médicos que fazem psicografia, é essa. É amenizar, é aplacar a dor. E eu passei por um processo que me ensinou muito, me ensinou na prática. Quase tudo meu foi na prática. Eu não comecei a estudar a doutrina para poder
psicografar. Eu psicografei para estudar a doutrina. Porque eu não era espírita. Eu tinha outras religiões. E isso não influenciou em nada. Porque a gente se apega à divisão, a templos de pedra. Não adora em templos de pedra. Só se adora a Deus. Isso em qualquer religião. E ali vem Jesus, vem Maria, vem os nossos intercessores. E os seus entes também são intercessores. Muitas vezes a gente fala assim, eu já brinquei, porque o Divaldo conta uma história que disse que tinha um assaltante que foi assaltar uma médica, e ele disse assim, olha, eu já assaltei 10 anos seguidos, nunca fui pego, graças ao meu guia, que é Bezerra de Menezes. O Divaldo conta muito isso, meu guia Bezerra de Menezes. Aí disse que um dia essa mesma médica, ele foi assaltar, sequestrou essa médica. E aí ela disse, eu também sou espírita. E ele deixou ela ir, porque era para matar ela. Mas ele deixou ela ir pelo espiritismo, eles conversaram. E ele disse, eu nunca fui pego, porque Bezerra de Menezes não deixou, era meu guia. Tempos depois, essa médica estava num plantão, e ele chegou lá baleado. E aí ela reconheceu ele, disse, mas rapaz, o que aconteceu? Ele disse, Bezerra me abandonou. Então a gente está sempre esperando o intercessor famoso. Eu quero Emmanuel, eu quero Chico Xavier, eu quero o Eurípides, eu quero Hermance, eu quero... Vem cá, você tem muitas vezes você tem o seu intercessor do seu lado. O seu filho, a sua mãe, o seu pai, que atinge o grau de evolução, que trabalha lá. Que é melhor para interceder por você do que quem te conhece? Sabe até teus defeitos? Então é claro que a gente deve querer. Eu também, eu fiquei pensando esses dias para o Daniel, que eu assisti um vídeo que diz assim, o médium senta e fala assim, vamos escrever um livro, chama os espíritos. Eu quero um livro de romance, que esse dá dinheiro. E não aparece ninguém para escrever. E ele forçando os espíritos a escrever. Eu falo para o Daniel, cara, Daniel, todo mundo fala que tem um mentor, e o mentor já foi rei, e o mentor já foi isso. O Daniel não foi nada. O Daniel era de roça. Ele fala assim, porque você queria o quê? Eu falei, quem sabe, assim, uma coisa pequena, mais ou menos, o Kardec. Uma coisa que fosse, né? Mas eu brinco muito com ele, mas falo para ele assim, você é o desconhecido mais amoroso e mais bondoso que eu conheço. Ele virou um pai para mim, na verdade, o Daniel, e me acompanha. Muitas vezes a missão da psicografia não é fácil. Não é fácil porque você é o ser humano. Você encontra pessoas e pessoas de diferentes maneiras. Você encontra aqui, vai entender que a carta não vai chegar, não hoje, e vai encontrar pessoas que vai dizer, eu quero minha carta. Meu pai está aqui, eu quero a minha carta. Eu já recebi mais ou menos assim na fila. E você tem que explicar, não, mas não é assim. Não, mas eu quero minha carta, você vai escrever minha carta. Então, às vezes, no início eu me assustava mais e chegava em casa assim, meio, Daniel, eu não sei se eu quero mais prosseguir. E eles são bondosos, mas são duros. Eu me lembro que um dia eu falei assim, eu larguei muita coisa pela psicografia. Larguei porque eu não conseguia conciliar muitas coisas do meu trabalho. Eu sou advogada. E eles me cobram muito. Desde algumas regras têm que ser seguidas, e desde roupa até profissão e tudo, é muito cobrado. E eu larguei um emprego por isso, para me dedicar, graças a meu marido também, que sustentou todas as outras pontas possíveis. Então eu larguei. E aí um dia eu comecei a pensar assim, não, Daniel, mas eu larguei minha profissão, e eu sonhava, porque a gente tem sonhos assim, ninguém nunca sonha. Eu sonho em ser um coração muito bom, em fazer muita caridade daqui a 20 anos. A gente sonha assim, eu vou ser juíza, vou ganhar 30 mil. É isso aí que a gente sonha. E eu falava, não, Daniel, porque eu falhei. Eu fracassei. Falei isso para ele chorando. E era o dia de eu trabalhar na psicografia. Ele disse, começando, vá chorar em cima da psicografia. Vá chorando e trabalhando, porque o tempo está passando. E já que você já fracassou nesse plano, não fracasse no outro, não. Vá fazer a psicografia, porque fracassar nos dois não vai... É verdade. Então, eu passei vários procedimentos. Eu consegui conversar com famílias que a dor passou mais. Eu consegui falar com famílias que a carta aumentou a saudade. Então, são pessoas, a gente trabalha com pessoas, né? O que eu sei é que a missão é essa, passar um pouco. E quando eu conversava com meu marido, ele sempre foi o fomentador disso tudo. Eu dizia, eu não vou fazer isso. Quantas vezes eu nunca neguei isso para ninguém. Eu falava, não vou.
Quantas vezes eu não levantei dizendo assim, hoje eu não vou no centro fazer aquilo ali. Porque o centro foi assim, eu cheguei lá numa reunião, que eles também foram bem espertos. Eles perceberam que não podiam me assustar. Então, a primeira vez que eu sentei, eles deixaram eu sentar com a folha no colo. Aí onde vocês estão. Eu disse, eu não quero subir na mesa. Não. Fica aqui. Aí fiquei. Daqui a pouco eu vi que era desconfortável. Eu falei, não, eu vou subir na mesa. Só tinha 8 pessoas. Aí, muito bem. Na próxima quarta, que era numa quarta, tinha 40 pessoas. Já subia olhando, falei, aumentou um pouquinho, né? Na próxima tinha 150. E assim foi. E hoje eu chego lá, eu brinco com o presidente, porque às vezes ele senta e ele chora demais. Ele chora tanto que as pessoas confundem, acham que ele é a família que vai receber a carta. Ele chora mesmo. E a gente fica sempre monitorando ele, onde é que ele vai sentar hoje. Porque como eu já sei as cartas que eu vou repassar, eu fico torcendo que ele não sente perto da família. Outro dia, eu fiz uma carta de um menino que eles acabam se tornando meus amigos depois. O Ramon. Ramon desencarnou com 18 anos, foi assassinado em Brasília. Morava na periferia e teve um procedimento e foi assassinado. Então a família do Ramon apareceu lá, alguém indicou e eles sentaram assim. Então não vi eles também nunca tinham me visto. E nesse dia da carta eu procurei o presidente, o Nivaldo. Gente, cadê o Nivaldo? Nivaldo sentou do lado da família. Eu falei, hoje ele vai dar um treco. Quando eu comecei a ler a carta, a família foi chorando e ele foi chorando com a família, virou, sabe? E eu sempre tenho que me segurar. Sabe por quê? As pessoas perguntam, como você é forte, você não chora? Sabe por que eu não consigo chorar? Porque ele está muito real perto de mim. Aquele sentimento que a família tem, eu não tenho ele perto de mim, eles estão longe. Não, eles estão bem aqui do meu lado. Eles estão tão aqui do meu lado que a Lívia está quase me empurrando aqui, porque ela é ansiosa. E eles pegam em mim, eu brinquei hoje com a família dela, porque a Lívia ela tinha uma fita que colocava aqui com a sonda que passava. E essa fita tinha que ser cor de pele, porque ela não queria branca, né? Vai ficar aquela coisa branca. Então, quando ela veio para mim, ela tinha a impressão que aquela fita ainda estava aqui. Como ela consegue me tocar e eu consigo tocar, ela diz, tira a fita de mim, Mayra, eu não preciso mais da fita. E eu fico tempos tirando a fita da Lívia. Tempos. Falei, já tirei, Lívia. Aí ela vai no espelho e vê a fita. Não, a fita está aqui. Eu falei, sabe o que é isso? Foi a marca que ficou. Tu tomou sol e a fita ficou marcada. E assim vai. Então, eles estão muito perto. O que vocês veem muito distante, para mim está bem aqui. Mas aí você vê como o sapato aperta na gente. Eu fiquei grávida do segundo bebê. E passei a gravidez muito bem. Só que o meu mentor dizia, vai ter um procedimento difícil nesse parto. Eu preciso que você se prepare. Porque o bebê não vai conseguir. É um procedimento que o bebê não vai conseguir. E a barriga foi crescendo, e eu fazendo os exames, e tudo bem. Eu não tive problema nenhum. Durante a gravidez eu falei assim, olha, às vezes eles erram também, né? Eu falei, olha, eu acho que Deus teve misericórdia de mim, não vai acontecer nada. Marquei a cesárea normal para tal data, tudo tranquilo. Mudou o médico de última hora. A médica que fez o meu parto, ela já tinha feito 4.000 partos. Mas errou no meu. E o meu filho ficou 4 minutos sem respirar. Nasceu morto e ficou 4 minutos. Foi reanimado, entubado, colocado na UTI. Lá para o 4º, 5º dia, o médico falou para a gente, eu acho que ele não vai sobreviver, eu não posso dizer que ele vai sobreviver. Tirava os remédios do coração, a dopamina, e ele não reagia, ele arroxeava de novo e tinha que entrar. E esse remédio, se você deixar muito tempo tomando, o coração também não aguenta. E eu me lembro que nesse dia eu parei na incubadora e falei assim, eu fiquei estática, eu falei, Daniel, eu não acredito, eu estou fazendo... E aí você entra naquele processo, eu estou fazendo tudo o que vocês estão me pedindo, não leva meu filho não. E aí ele fala assim para mim, nós não estamos levando, cada um tem o seu momento de estar aqui. E eu rezei tanto a Deus, eu falei, Deus, não faça isso comigo. E o Daniel dizia, você precisa ser exemplo daquilo que você prega. Você tem que ser exemplo daquilo que você prega. Você não prega isso, que existe a vida após? Você não sabe que existe? Como é que você vai aplacar o sofrimento de alguém se você não acredita? Mas era o meu filho que estava ali. E ali eu entendi, em frente àquela incubadora eu disse,
Eu preciso realmente entender aquilo. Eu me lembro que eu fui para perto dele, eu cheguei e estavam fazendo um procedimento na cabeça dele, para colocar os remédios pela cabeça, porque já não achavam mais as veias. E eu me lembro que eu cheguei nele assim e falei assim, eu me despedi dele, eu falei, Deus, se hoje é o dia dele, então pode levar. Eu só quero que você me dê força para continuar. Eu preciso continuar. Então, se é seu, pode levar. Eu me lembro de eu ter falado isso e virado as costas. E fui para casa. Mas Deus, ele é misericordioso em muitos aspectos. Às vezes não é por merecimento nosso, é por merecimento deles, ou vice-versa. E meu filho, 2 dias depois, arrancou a própria sonda e começou a respirar sozinho também. Arrancou os aparelhos. E daí progrediu. Hoje o Claudinho tem 2 anos. O que ia ficar com sequela, eles sabem bem porque está na creche, tá? Nos 2 anos. Ia ficar com sequela, eles diziam que talvez ele não andasse, talvez ele não falasse, talvez nem os dentes nasceriam corretamente pelo tempo que ele ficou sem oxigênio no cérebro. A médica dizia, olha, ele pode ficar vegetativo. E eu me lembro que eu falava para o meu marido, eu falava, eu quero ele de qualquer jeito. Se é isso aí a minha missão, eu quero ele. Mas um dia eu entreguei ele a Deus, eu falei, se for para ser, vai ser. Mas Deus me devolveu. Hoje eu falo assim, eu acho que é para me provar isso aí, que essa minha missão tinha uma grande importância. Eu me recusava muito a fazer. E depois que aconteceu isso com meu filho, eu vi que eu podia ajudar as pessoas também com isso. E que era egoísmo meu ficar com isso. Ficar escrevendo 1000 cartas em casa, enquanto vocês sofriam em casa chorando pelos seus entes, as cartas guardadas. E eu vi que isso era egoísmo. Por isso que eu resolvi enfrentar. Porque ser médium, ser espírita, e nos dias atuais é um enfrentamento. É um enfrentamento porque você já viu? Os católicos, eu digo assim porque eles são os que nós conhecemos. É claro que tem diversas religiões. Mas católico e evangélico, eles podem nem concordar entre si. Mas uma coisa eles concordam. Os macumbeiros. Ninguém gosta dos macumbeiros. Isso aí eles se juntam e não tem. Então a gente enfrenta isso de quase todas as outras religiões. Mas eu tenho a agradecer a Deus porque eu não tenho enfrentado isso. Eu frequento missa e eu frequento culto. Inclusive, os nossos projetos de caridade são mandados para alguns lugares que são de outra religião. E eu não tenho enfrentado isso porque os nossos tempos atuais é de universalização mesmo de religião. Tem uma história que eu acho que ela nem me permitiu. Agora já permitiu, eu vou contar. Ela é muito, muito católica mesmo. A família dela também é. Dona Aparecida, muito católica. Não, é Lívia que está. Eu já disse para ela se controlar. Ela está aqui quase beijando o Luiz Fabiano. Tenha calma, nós vamos chegar perto dele. Mas Lívia é ansiosa. E aí ela começou a frequentar o centro. Ela não frequentava, muito, muito católica. Dona Aparecida também, muito católica. Seu Nelson eu nem achava tanto. Entende mais, ele me entende mais. Eu brinco com ele que ele me entende mais. E Dona Filó também era. Dona Filó, para você ter ideia como minha vida é mais com os desencarnados, Dona Filó é a avó Filomena. Ela desencarnou e tinha a creche, que é chamada avó Filomena. E um dia eu ia passando no Núcleo Bandeirante, procurando creche para os meus filhos, e entrei em 14, nada. Estou vendo uma senhora na porta. Ela, minha filha, vem aqui, venha conhecer a minha creche. Essa creche é a melhor, você precisa colocar. Eu coloquei meus filhos por causa dela. Então eles me ajudam em tudo. E foi daí que eu encontrei a Áurea. Ela é diretora da creche que meus filhos frequentam, mas muito católica e um gênio fortíssimo. Ela sabe que o gênio dela é pesadíssimo mesmo. E ela começou a frequentar o centro espírita. Nunca tinha ido, sempre fui amigo da Cristina, mas nunca ia. E começou a frequentar por causa disso. Ela foi 1, 2 vezes, depois ela ia ter que fazer uma viagem. Aí ela entrou na paranoia, eu estou pecando. Ela recebeu a carta da irmã e tudo. Passou aquele processo assim de negação, depois ia viajar. Aí disse assim, rapaz, eu vou me confessar, porque se eu morrer, eu fui no centro espírita, eu vou para o inferno, eu preciso me confessar. E mudou, menina, ela mudou, ela mal falava comigo. Eu falava assim, Cristina, aconteceu alguma coisa. A Áurea não tá. Eu ia na creche, ela passava assim, oi. Eu falei, ué, o que tá acontecendo? E eu escondia muito do pessoal da creche também. E aí ela foi no padre, mas ela fez esse padre abrir essa porta. O padre estava dormindo. Enquanto ela não se confessou para viajar,
Ela não sossegou. E aí ela esperava que o padre ia mandar ela rezar, ajoelhar no milho, que é um pecado. O padre foi e disse, não, hoje em dia é a universalização das religiões. Explicou amorosamente a ela que não tinha problema. E ela, com o gênio bom que ela tem, ela disse, pois agora eu vou para o centro espírita, já que você não... E aí foi que continuou. Então, tem essas negações. Aí eu falo assim, como eu posso querer que as pessoas acreditem a fé cega, se eu via e eu não acreditava. Eles iam lá em casa, às vezes, eu estava no banheiro tomando banho, quando eu olhava no box tinha um, eu falava, você não está aqui. Não, eu estou aqui, e eu preciso escrever. Falei, mas gente, às vezes eu estou em casa assim, que lá em casa a gente mudou, e a gente comprou uma máquina de café. Porque eu gosto de oferecer café para eles. As pessoas, mas essa menina é doida. Eu acho que eu sou mesmo. Mas sabe o que acontece? Você vê, você tem o pai gosta de galinhada, sempre gostou de comer galinhada. Ele se foi. Mas tem determinadas datas que vocês faziam a galinhada para ele. Custa fazer a galinhada em homenagem a ele? Calma, Lívia. E custa colocar do lado e dizer, isso é em homenagem a você? Não custa. Você está prestando uma homenagem. Então, é assim com café. Lá em casa a gente faz isso. Então, eu recebo todos eles lá e vou dizendo, você quer café? Você quer café? Tem vezes que a mesa tem 14 xícaras. Eu tenho uma senhora que assiste o jornal até no domingo. De mim se não acender aquela televisão na hora do Jornal Nacional. E ela me conta tudo. Então, eu tenho esses procedimentos e eles se tornaram meus amigos. E eu vejo as coisas de um jeito muito simples, muito simples. Nada é tão fantasioso. Quando eu vejo as pessoas falando algumas coisas, não é assim que funciona. Eles continuam sendo eles e nós continuamos sendo nós. E podemos conviver. Às vezes você tem um parente lá no interior do Ceará. Você consegue ligar, falar com ele. Às vezes você nunca nem o vê. Mas só porque sabe que ele está lá, não sofre tanto. Aí o filho desencarnou, você acha que ele vai te abandonar? Deus é misericordioso. Deus é um Deus de amor. Não vai colocar alguém no seu coração e tirar de vez, não. Acabou. Eu nunca mais vou ver meu pai. Você talvez não consiga ver pelas limitações, mas ele está lá. E é isso que eu tento botar nas cartas. Então, hoje, eu vim muito mais para dar alguns recados e para me apresentar a vocês. Eu acho que vocês foram muito bondosos em me receber. Eu disse hoje ao Paulinho que ele estava me esperando no aeroporto. E eu vi ele no vidro e falei, Áurea, eu acho que ele está pensando, é só aquilo ali? Eu trouxe lá de Brasília, só aquela menina andando ali? Porque tem muitas outras pessoas que poderiam ajudá-los de forma melhor, talvez. Mas eu me proponho a fazer o que eu aprendi. E aprendi com os meus amigos desencarnados. E é assim que eu pretendo continuar fazendo, melhorando, claro. E a única coisa que eu prego muito também, que qualquer religião prega, é a caridade. Se você quer fazer um bem ao seu ente desencarnado, faça caridade em nome dele. Ele recebe aqueles benefícios. Eu escrevi uma carta de um suicida em Brasília, que se tornou uma pessoa muito especial para mim. Nós temos mania, nós julgamos, inclusive, até quem se foi. Nós somos bons de julgar. O julgamento é nato, né? Então, a gente tem mania de achar que um que praticou um erro, ali num momento de dificuldade, ele não vem escrever, ele não tem mérito. Não é assim. Ele praticou o erro, e Deus está ali para ser misericordioso com ele, com a família, com todo mundo. Então, ele escreveu a carta, uma das cartas mais bonitas que eu já tive o prazer de escrever. E ele me veio, o Bruno, ele era um policial, ele, numa briga, ele matou a esposa e se matou em seguida. E a família dele ficou desolada, claro. Mas eu me lembro que a mãe dele dizia assim, ele me disse que a mãe dele rezava pela menina, que ela aceitava até ele ter se suicidado, mas ela não conseguia aceitar ele ter matado. E o Bruno veio muito nisso, veio muito pelo pedido de perdão e pelo dom de perdoar. E ele me ensinou isso. Ele me ensinou o respeito também. Eles me ensinam cada um uma coisa. Eu já peguei senhoras que me ensinaram a cozinhar, tudo bem que eu ainda estou aí pelejando. Me ensinaram músicas, me ensinaram coisas antigas. Então eu aprendo com os familiares de vocês. Eu fico pedindo agora que eu queria alguém assim, um promotor que tivesse desencarnado, para me ajudar num concurso. Assim, próximo. Mas aí eles não vão deixar, claro, né? Então, a família do Bruno me procurou porque eles queriam saber o que eles podiam fazer para amenizar aquela dor.
E para qualquer família serve isso. Faça caridade em nome dos seus entes. E eles vão receber os benefícios. Tudo que vocês fizerem em nome dele, em homenagem a eles, eles vão receber. O seu Jorge, que é o que o presidente falou, que é quem fundou o centro, ele é muito gênio forte também. E até hoje ele fica lá. E ele é brigão. Mas ele era extremamente caridoso. E aí, quando eu o conheci, é aquilo que eu admirei mais nele. E hoje, quando eu estou lá, às vezes aperreada, acontece cada coisa, porque assim, a gente recebe doação de cesta básica. E de repente a gente dá tudo. Aí eu fico falando, vala-me Deus do céu, me ajuda, porque agora zerou tudo, não tem mais nada. Aí seu Jorge diz, calma minha filha, que o patrão é rico. Ele está desencarnado. Eu digo, que patrão? Só se for o do senhor. O meu não está. Mas o patrão que ele dizia era Deus. Então, a menina dos meus olhos nesse trabalho é a caridade. São os meus projetos. O projeto da sopa, a gente distribui sopa todo sábado. Temos os vales gás agora, que a gente doa gás à família que não pode, porque gás está muito caro hoje em dia. Cestas básicas, bazar. Então, a gente está montando vários projetos lá e são essas as meninas dos meus olhos. E a psicografia eu faço muito por vocês. Por vocês que eu digo, encarnados e desencarnados, porque eu acho que é uma forma de amenizar e uma forma de torná-los mais juntos dos seus entes. Então, hoje eu quero me desculpar por qualquer coisa. Eu não sou palestrante, é uma coisa que eu não faço. Mas quero agradecer a oportunidade que me foi dada aqui hoje de poder conviver com vocês. É um centro maravilhoso, de uma energia muito boa, de muitos espíritos, inclusive os que já trabalharam aqui também, e os que vocês trouxeram hoje aqui para dentro, da família de vocês. Eu hoje vou trabalhar a noite toda, eu sempre faço isso, para que amanhã a gente tenha as cartas também para nos alegrar. A minha capacidade é reduzida, mas no que for possível, se o Paulo me convidar de novo, eu volto um outro para escrever mais também para vocês. Então eu agradeço, meu mentor agradece também. A gente deseja que vocês hoje retornem para casa com mais fé, com mais esperança, e que a gente possa colocar um pouco de esperança, de amor no coração de cada um. O Espiritismo, ele diz que a coisa que você tem que fazer, resumindo, é domar as suas más inclinações. Porque todos nós temos problemas nossos, que nós colocamos nos outros, mas os problemas são nossos, que nós podemos resolver. Só nós podemos. Então vamos domar também isso aí. E eu busco isso. Eu falo para o meu marido assim, não, Cláudio, porque eu tenho muito medo, às vezes, as pessoas me encontrarem lá no mercado de short mais curto. Aí eu fico olhando, não, Cláudio. Porque... Aí eu falo, mas é porque eu não sou santa. Eu sou a mãe de família, a mulher brava, que tem um marido também que... Não, estou brincando, gente, ele é muito bonzinho, eu que sou mais brava. E eu tento fazer com tudo isso, trabalhar com tudo isso. Então eu tenho as minhas limitações também, e é em nome dessas limitações que eu quero pedir desculpa a qualquer coisa hoje, mas eu sempre dou o melhor de mim. O que eu tinha para dar hoje para vocês é muito amor, muita esperança, e não cabe aqui. E vocês foram um divisor de águas também nesse meu trabalho. Quando eu vim para cá, eu aceitei divulgar um trabalho que eu não divulgo. Vocês, quem me viu muito no YouTube, me viu 2 palestras. Porque o centro, quando eu faço a palestra, eles publicam no sitezinho deles. Mas não existe as cartas consoladoras publicadas na internet. E nós já somos 205 cartas em 4 meses. Então, eu agradeço muito. Amanhã, quem puder vir, amanhã é o dia das cartas, né? Hoje, quem veio para ver só eu... É culpa do Paulo. Mas amanhã é o dia das cartas. Então, muita gratidão, muito amor por vocês. Que Deus abençoe muito, viu? Muito obrigada. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime.
cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humanidade. Ave Maria, Mãe Maria. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim sejas para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Mãe Maria. Que assim seja. Certos de que